Beleza, deixa eu ver aqui. Só mais um minutinho. Acho que eu estou achando aqui. Aí, encontrei aqui. Bom, vou ler aqui para vocês e depois a gente faz um comentário, né, em cima dessa questão aqui. Ó. Então, o aluno que respondeu essa questão, ele falou assim, né, a eletrônica é um ramo que estuda o uso de circuitos formado por componentes elétricos e eletrônicos. Beleza. Com o objetivo principal de representar, armazenar, transmitir ou processar informações, além do controle de processos e serviços mecânicos. Salientando que as técnicas eletrônicas têm grande importância no campo da informática. Né? Então, ele destaca dessa forma. Então, é um destaque interessante, porque fala que a eletrônica é um ramo que estuda o uso de circuitos. Né? Realmente, nós temos o circuito eletrônico, onde o circuito eletrônico abrange componentes eletrônicos, formando um único circuito, tá? E por esse circuito trafega as cargas elétricas, né? Elas se movimentam por dentro desse circuito, tá? Então foi bem assim, bem baseado nisso, tá? E no final ele relata que isso tudo é de grande importância para o campo da informática, né? Realmente, mais uma coisa certa, né? Porque o campo da informática, ela depende, né? Ela depende da eletrônica, depende da eletricidade, correto? E estão totalmente todos envolvidos, né? Ou seja, sem a eletrônica e sem a eletricidade, o mundo da informática são apenas peças, né? Sem vida, ok? Então esse é um destaque bastante importante aí, tá? Alguém respondeu de alguma outra forma? Quer colocar a resposta? Quer fazer um comentário, uma observação? Porque essa questão ela é muito pessoal, tá, gente? Isso daí cada um respondeu da forma que entendeu e da forma que achou a eletrônica importante na informática, beleza? Mas aí é isso, tá? Quem quiser destacar alguma coisa, pode abrir o microfone e falar, ou pode mandar no chat e a gente faz a observação aqui, beleza? Alguém quer falar aí, Jonathan? Ô, professor, esse questionário eu posso fazer ele depois da videoaula? Pode, mas você não chegou a fazer ele, não enviou não, né?
Não chegou a ser enviado para mim, não. Era mais ou menos pelo horário que eu entrei lá no site pessoal lá e Ah, não tá. mandaram para mim, não. Tá, eu mando geralmente no grupo também, tá? Dá uma olhada no grupo lá que tem o link dele, mas pode responder Aham. sim, não tem problema não, 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 beleza, tranquilo. Assim acabou, eu já respondo. tá? E eu devo mandar outro hoje também para vocês. Tá bom. Bom, a segunda questão aí, ó. Qual que é o nome do fenômeno natural que possui a existência de cargas elétricas? Então, olha só, isso aí é uma coisa muito importante, tá? Porque apesar que as respostas aí todas elas estão envolvidas com cargas elétricas, tá? Só que aí existe um nome que é dado a esse fenômeno natural. Inclusive na aula eu destaquei bastante e lá no slide Uhum. também tem em destaque, né? Qual que é esse fenômeno, tá? E qual que seria, na opinião de vocês aí? Deixa eu voltar aqui só um minutinho. Aqui. Estão enxergando aí o formulário, né? Sim. Então, qual que seria esse fenômeno aí? Seria o átomo, energia elétrica, elétrons, prótons e nêutrons, eletricidade ou eletrônico? É, eletricidade. Isso, eletricidade, exatamente. Então, o átomo, ele é uma partícula, né? Uma partícula que existe nas matérias, né? Tudo que ocupa espaço é considerado uma matéria constituída por átomos e os átomos contêm as subpartículas, elétrons, prótons e nêutrons, que estão constituídos dentro do átomo. Possui cargas elétricas? Sim. Só que o nome correto do fenômeno é a eletricidade. Beleza? É o nome que se dá a esse fenômeno das cargas elétricas naturais. Bom, dando sequência aqui, marquem abaixo quais utilizam a corrente alternada. Quais componentes abaixo aí, né? Utilizam da corrente alternada, né? Aí vamos lá. O celular, ele utiliza corrente alternada? O que vocês acham? Não, Não, né? O não celular é utiliza. corrente contínua. Exatamente. Não. Motores. Utiliza. Sim, os motores utilizam a corrente alternada. Tomadas residenciais. Utiliza. Sim, Beleza. também. Né? As pilhas e baterias. Não. Também não. O notebook utiliza? Não. Também Não. não. E o chuveiro? Sim. Sim. Sim, né? Corrente alternada. Isso aí. O Lucas está pedindo o quê, gente? Não, está pedindo privado aqui. Deixa eu responder aqui. Só um minutinho, gente. Prontinho. Vamos para a questão 4. Se alguém tiver alguma dúvida aí, tá? Espera aí que o Laudeir está chegando. Vamos recepcionar todo mundo, né, gente? Laudeir. Beleza. Questão 4. Para a questão 4, nós temos assim, ó, faça uma pesquisa e responda. Qual é a corrente utilizada nos computadores e celulares? Então, pela resposta anterior, vocês mesmos já praticamente responderam essa questão 4. Que a corrente utilizada pelos computadores e celulares não é a alternada lá em cima, né? Beleza? Então é qual? É a corrente
contínua. Beleza? Deixa eu só mandar o link aqui novamente para o Lucas, só um minutinho. Bom, então, corrente, qual que é a corrente dos computadores celulares? É a contínua, correto? Contínua. Beleza. E é a corrente contínua, está perguntando na sequência aí, por que eles utilizam esse tipo de corrente contínua, computadores e celulares? Aí que é o ponto-chave, né? Por que vocês acham? Por que será, hein? Coloquei, acho que porque eles têm placa e depende de menos cargas. De menos cargas para Isso. estar funcionando. É bem por aí mesmo, né? A resposta é bem por aí. Só ajustando essa resposta sua. É porque os computadores e os celulares, eles são compostos, né, por componentes eletrônicos, correto? Sim. Isso. E os componentes eletrônicos, eles trabalham com o quê? Com tensões baixas, né? Tensões fixas e tensões baixas, correto? Por isso que computador e celular tem que usar corrente contínua, tá? A corrente alternada não conseguiria atender os computadores celulares, porque eles têm o quê? Componentes eletrônicos, beleza? O Yuri respondeu aqui também, ó, não pode ter variação de tensão. Isso aí. Não pode ter variação de tensão e as tensões têm que ser baixas, né? Como quem que respondeu agora aí? O Renilson. Nilson? Renilson. Renilson, então, igual o Renilson respondeu, então. Ele respondeu que as tensões têm que ser baixas, né? Correto. Laudeir chegou um pouquinho atrasado. Beleza, Laudeir, sem problema. Questão número 5. A gente está fazendo só a correção do formulário que eu mandei na semana passada. Aí a matéria a gente já vai começar já, a matéria nova. O que diferencia a corrente alternada da corrente contínua? São detalhes, né? Pequenos detalhes. Então, pequenos detalhes das duas, né? E que diferencia justamente para equipamentos, né? Ok? Então, a corrente alternada é aquela corrente que fica variando, né? Tem aquela alternância entre positivo e negativo, né? E o neutro, valor zero. Então, ela fica oscilando o tempo todo, né? Ela tem ciclos de oscilação, né? Falando exatamente, a cada 1 segundo ela tem essa alternância em torno de 60 vezes. Então, a corrente alternada, ela tem, além da alternância, ela tem o que? A tensão alta, ok? O Yuri respondeu aqui também, ó, a contínua tem o valor fixo e a alternada oscila entre picos negativos e picos positivos. Exato, perfeito. Passando pelos nêutrons. Perfeito. Isso aí, Yuri. Respondeu no chat aí. E a contínua, ela tem as tensões baixas, tá? Com valor fixo, igual o Yuri respondeu, tá? E é totalmente essencial, né, aos componentes eletrônicos. Beleza? Então, essa é a principal diferença entre as duas. É os valores de tensão e essa oscilação, né? E a contínua, ela é fixa. Beleza? Polaridade constante, exatamente. A contínua, né? Isso aí.
Então aí temos várias respostas aí ótimas. Perfeito. Aí vamos para a questão 6. Qual dessas opções abaixo fazem parte de um átomo? Agora sim, agora são as partículas subatômicas do átomo, né? Quem que seria aí? A matéria é? Não. Não. Já até responderam no chat também, né? O próton. Sim. Quem mais? O átomo. O nêutron. E os elétrons, né? Os elétrons. Isso aí. Beleza? São as três partículas subatômicas do átomo, que correspondem às cargas, né? As cargas nula, que é o nêutron, a positiva, que é o próton, e a negativa, que é o elétron, o principal responsável pela movimentação das cargas elétricas, né? O famoso elétron. Beleza. Questão 7. As grandes usinas geradoras de energia elétrica utilizam de alguns processos conhecidos, né? Para gerar grande quantidade de energia elétrica e abastecer as cidades, estados e países. Quais dessas opções abaixo não são formas comuns utilizadas para a geração dessa grande quantidade de energia elétrica? Tem alguns nomes aí que foram inventados, né? Só para confundir vocês aí. Qual seriam esses nomes? Instrutor, essa hipotérmica seria, no caso? Isso, essa aí foi inventada aí, tá? Não existe, não. Ela não existe porque eu teria... Eletrotermo. A eletroterma também não. Foi inventada também. Isso. Ah, não. É de baixo aqui, né? Eletroterma. E qual que é a outra? Qual seria a outra aí? Termonuclear, porque as outras são compatíveis à geração de energia. A termonuclear, ela existe sim, tá? Existe. Existe. Ela tem a ver com aquecimento, né? E Aham. nuclear porque ela utiliza um elemento químico, que é o urânio. A eólica, ela existe? Existe. Existe, que utiliza o vento, né? Como princípio Isso. básico para mover as hélices. A hidroelétrica existe? Existe. Isso, utiliza Existe. as usinas de água, né? Hidrelétricas. E então vai ser a Hidroterma não existe. tá? Esses três nomes aqui foi inventado só para confundir. E para encerrar o formulário, a questão 8. O que é corrente elétrica? E qual é o tipo de corrente que chega em nossas casas, né? Nossas residências? O que seria corrente elétrica? Nós aprendemos na aula passada o que é eletricidade, o que é energia elétrica e o que é corrente elétrica. O conceito da corrente elétrica seria o quê? Eletricidade é o fenômeno natural das cargas elétricas, né? A energia elétrica é a geração de grande quantidade de eletricidade, né? Em grande quantidade se torna energia elétrica. Através de um E a condutor, né? corrente... Hã? A corrente elétrica seria uma quantidade de energia através de um condutor, né? Isso. A corrente elétrica é a própria energia elétrica em movimento, em um condutor, exatamente. Ok? E qual que é o tipo de corrente que chega em nossas casas? Só para completar. Alternada? Alternada, exatamente. Alternada.
Beleza. Então, nós fechamos aí o formulário. Vamos iniciar a nossa matéria de hoje, então. Tá? Tranquilo, então, gente? Bem tranquilo isso daí, né? Não tem Sim. nada demais aí nesses conceitos aí. Qualquer dúvida, é só falar aí, tá, gente? Deixa eu puxar aqui o slide, só um minutinho. Vamos lá. Beleza. Bom, tá aqui o slide. Vamos começar aqui. Então, nós, na aula passada, né? Só para destacar mais uma vez aqui, estudamos esses termos aqui. Falamos sobre a eletrônica, sobre a eletricidade, sobre a energia elétrica, sobre a corrente elétrica e os tipos de corrente, né? Alternada e contínua. Então, vamos dar sequência aqui. O que nós vamos começar a estudar hoje serão os condutores elétricos. Ok? Os condutores elétricos. Espera só um minutinho, gente. Deixa eu puxar um negócio aqui. Só um minutinho. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os condutores elétricos, tá? Que é justamente o que a energia elétrica utiliza, né, para ela se conduzir, né, para ela virar uma corrente. A gente vai falar sobre eles. Vamos aprender sobre a tensão elétrica, tá? Aí a gente vai aprender também a diferenciar, né, o que é tensão elétrica e o que é corrente elétrica, tá? Todos dois sempre existem, né, quando temos a energia elétrica, né? Por exemplo, na tomada das nossas casas tem o quê? Energia elétrica? Tem energia elétrica, mas essa energia elétrica, ela é o quê? Ela é uma corrente elétrica, porque ela é a energia em movimento, e também tem a tensão elétrica, tá? Aí nós vamos saber qual é a diferença entre tensão e corrente. E vamos também aprender sobre a resistência, que é uma outra grandeza elétrica, que ela também existe, tá? Em qualquer condutor, sempre que existir corrente elétrica, tensão elétrica, a resistência também está envolvida também, ok? Por isso, nós seremos obrigados a entender um pouquinho disso aqui, ó. Lei de Ohm, tá? Um físico alemão que inventou, descobriu, né, formas de relacionar, tá? Relacionar as três grandezas que nós vamos estudar: a tensão, a resistência e a corrente, né? Ele conseguiu provar com teorias de que todas que as três elas estão diretamente relacionadas, né? E além de provar isso, ele inventou fórmulas para a gente calcular o quê? O equilíbrio entre elas, né? Quanto de tensão, quanto de corrente e quanto de resistência adequadas para elas estarem juntas, né? Então a gente vai estudar um pouco isso também, ok? São fórmulas simples,
mas que com certeza ajudam, né, o técnico, em algumas vezes, na hora de trocar um componente. Tá? Se ele trocar um componente lá na placa relacionado à corrente, à tensão, resistência, ele tem que saber fazer um cálculo rápido para relacionar com os outros componentes. Né? Coisas, detalhes simples, mas que com certeza ajudem muito. Tá? Bom, dando sequência então, vamos começar a falar sobre os condutores. Aqui. Então, os condutores elétricos, acho que não é muito segredo para ninguém, né? Mas aí a gente vai aprender sobre detalhes, né? Que vai acrescentar naquilo que vocês já sabem, tá? Então, isso aqui que não é segredo, né? São materiais, né? Condutores, são materiais que permitem a movimentação dos elétrons, né? E a passagem da corrente elétrica. Ou seja, então, o material, quanto melhor ele conduzir, ele movimentar os elétrons, que é os elétrons que se movimentam, né? Os prótons, eles costumam ficar no núcleo, né? do átomo. Já os elétrons, eles ficam orbitando. E aonde tem o DDP, né? A diferença de potencial, que o elétron fica diferente do próton, a tendência é o elétron buscar a movimentação, tentar buscar outro átomo que esteja, né, de forma igualada, né? Então, o que vai acontecer? Um material que tem uma quantidade de elétrons livres, quanto maior quantidade de elétrons livres aquele material vai ter, os elétrons vão se movimentar com certeza, tá? Eles vão ter uma movimentação. E com isso, a carga elétrica, que o elétron é uma carga elétrica, vai movimentar, né? Naquele condutor. E aí temos a corrente elétrica. Beleza? Os condutores dependem da diferença de potencial. Como eu falei agora para vocês aqui. O famoso DDP. Tá? Toda vez que vocês ouvirem falar essas siglas aí, DDP, é a diferença de potencial. Ok? Dando sequência aqui, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Então, os elétrons irão se movimentar, né? E permitir que a eletricidade flua por ele. Beleza. Os materiais que possuem uma maior maleabilidade dos elétrons são os que possuem melhores características de condutibilidade elétrica. O que quer dizer isso? Aqueles que tiverem a maior quantidade, igual nós vimos no slide anterior, a maior quantidade de elétrons livres, né? Os materiais condutores que tiverem maior quantidade de elétrons é aquele que vai ter a melhor condutibilidade, ou seja, melhor condução, né, da corrente elétrica. Tá? Já os que têm a baixa, ou nula até mesmo, existe também, né? Aí o que vai acontecer? Os elétrons não vão se movimentar, certo? E é aí que nós temos também, né, alguns componentes que são chamados de isoladores. Então, é isso aí que nós vamos parar aqui um pouquinho para discutir, né? Como assim? Então, gente, todos os materiais em contato com cargas elétricas têm alguma reação, né? A maioria são condutores, assim como nós mesmos, nosso corpo, né, conduz a corrente elétrica. Se a gente absorver uma corrente elétrica, e a gente consegue fazer com que essa corrente passe pela gente e continue, né? Quem nunca tomou um choque, outra pessoa pegou lá para tentar ajudar a pessoa e aquela corrente elétrica continuou e passou pela outra pessoa, né? Isso aí, quem já passou por isso já percebeu, né? Que nós somos condutores elétricos. Mas existem materiais que têm uma baixa
uma baixa condução, ou seja, a tendência é a corrente passar por aquele material e ela praticamente baixar muito, quase se tornando nula, né? Quase que a corrente se perde naquele material, tá? E tem também os materiais que são nulos, ou seja, a corrente não consegue fluir, né? Não tem elétrons suficiente ali para a corrente fluir por aquele material, ok? Então nós temos que destacar alguns desses materiais, né? Alguém saberia me dizer algum material aí que é um isolador, que ele torna a corrente nula, a corrente vai se perder? É a borracha, né? A borracha é uma delas. A borracha ela não consegue percorrer a eletricidade não consegue